E hoje eu estou aqui com essa pessoa honrosa na minha frente, o diretor Fernando Matos, e que, na minha opinião, é um dos diretores que transita muito bem do infantil para o adulto, da comédia para o drama. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já trabalhei com ele e ele não podia faltar aqui com a gente. Primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme, André, estar aqui contigo. É uma satisfação muito grande poder falar sobre cultura, falar sobre teatro, que é a nossa praia. E eu espero que isso tudo aqui dê muito certo, porque a cultura dentro de Belém está precisando. Então, boa sorte na nossa linguagem teatral, merda para você, merda para todo mundo que está comprando essa ideia aqui. E mais uma vez, vamos que vamos, porque falar de cultura é sempre muito importante. Maravilha, então vamos lá. Eu já vou começar com uma pergunta que é bem básica, mas ela é um excelente pontapé pra gente. Como foi que tu começaste a tua carreira no teatro? Tu, pelo menos para direção, tu passaste pelo processo de aprendizagem como ator e depois se tornasse diretor, ou teve algum pulo? Eu faço essa pergunta porque parece muito óbvio a gente passar por esse processo. Não, primeiro eu preciso entender o meu trabalho de ator e depois eu começo o meu trabalho de diretor. Mas eu conheci dois diretores na minha vida que não passaram por esse processo. Eles já se tornaram diretores depois de estudarem. Assim como tem o Ulisses Pereira, que é o técnico do Popó, ele nunca lutou boxe na vida. Exato. Ele é o técnico do Popó e nunca lutou boxe na vida. Então, como foi esse processo? Bom, começa lá atrás, André. O meu pai, ele era radialista, ele foi ator também, trabalhou em radionovela, trabalhou em telenovela naquela época em que as novelas eram gravadas ainda e tudo mais, né? Na TV Tupi. E eu ainda muito moleque via tudo isso, via essa movimentação, via os ensaios, via ele lendo scripts e tudo mais, e aquilo ali já foi te influenciando, muito, né? Já foi dando uma certa influência. Exatamente. Né? E depois que ele esteve para cá, mais para Belém, na TV Guajará, ele ia fazer aquelas radionovelas, então ele me levava. Eu queria ir, eu pedia e tal, e numa folga, quando dava, ele me levava para ver as gravações. Onde era antes que ele fazia? Antes ele fazia na TV Marajoara. Mas aí em Belém? Em Belém já, né? Antes de vir do Rio, né? TV Tupi lá e tal, aí depois ele veio para cá e tudo mais e ficou aqui. Aí passou pela TV Guajará, né? Essas emissoras de televisão, né? Ainda era lá no Manuel Pinto da Silva, a TV Guajará. Então, era no último andar, era o prédio mais alto de Belém, né? Eu me lembro bem dessas coisas. Sim, então, ali aconteciam diversas coisas, né? Capitão Furacão, com Kizan Lourenço, e ele fazia uma criança, né? E ele nos levava, a mim e a minha irmã, para nós podermos fazer dublagem, né? Cantava Leno e Lilian, né? Por quantos anos, mais ou menos? Era aí 7, 8 anos, né? Fazendo essas coisas todas aí. E depois, eu ia, como ia dizendo, eu ia vendo ele fazer essa radionovela, e eu gostava muito daquilo. E foi passando o tempo e tal, e aí depois entrou naquele processo de fazer comerciais para a televisão, que ele também era uma pessoa muito requisitada para isso, e eu queria fazer. Mas eu nunca tive chance, porque me faltava alguma experiência, né? E aí ele pegou e disse, não, tu tem que estudar, tu tem que fazer. Então ele me colocou na cabeça que para ser ator, eu precisava ler. E ele dizia para mim, você tem que ler até bula de remédio, você tem que ler. Os antigos tinham uns ditados, né, cara? Que não... Você tem que ler tudo, você tem que... Então eu pegava aquelas pilhas de gibi que ele tinha, né? Pilhas de livro que ele tinha, falando sobre OVNI. O que me interessava ali, eu ia pegando e ia lendo. E ali eu desenvolvi esse gosto, né? E esse gosto pela leitura me fortaleceu também na escola. E aí na escola eu ganhava sempre uma nota máxima por conta da minha leitura, que era muito boa, né? E tal. Mas eu não tinha aquele hábito de ler em público, né? De ir ali na classe e tudo mais, mas ler em público para mim ainda era uma coisa que eu não conseguia. Que melhorava um monte de coisa, mas não era focado para uma apresentação. Sempre te dava um certo nervosismo você falar em público, né? Aquela coisa toda. Se pra gente dá até hoje, né? A gente sente um certo nervosismo. Imagina para quem não... Exatamente. Então eu peguei aquilo ali e aí disse, bom, eu vou estudar para poder ver como é que eu consigo me desenvolver. Porque depois eu ia precisar, né? E aí o tempo foi passando e eu resolvi
já depois de meus 16, 17 anos, começar a fazer alguns cursos, né? E aí eu vi, antes disso eu já fazia aqueles teatros de igreja. Lendo aí, ó. Aí, ó. Tá, o ato da leitura aí, ó, que não passa. Aí, ó. Fazendo o teatro de igreja, que é por onde a maioria de nós começamos. Eu comecei assim, eu comecei com teatro na igreja. Pois é, fazendo teatro de igreja e tal. E também me arriscando a escrever algumas coisas, fazendo alguma coisa de adaptar alguns textos para os colegas poderem interpretar. Mas eu nunca pensei em dirigir. E ali eu comecei primeiro a fazer o teatro como ator, né? Depois que eu me formei em educação física, eu comecei a trabalhar no SESI, foi quando eu conheci uma pessoa fantástica, que era o Rivaldo Rosa, que era um artista de mão cheia, não só na parte teatral, como também na pintura, em qualquer tipo de arte, na escultura, era uma pessoa fantástica. E nos ensinou muita coisa, e a mim principalmente. O Rivaldo dirigia lá. O Rivaldo, ele dirigia, ele tinha um grupo de teatro lá, e aí... No SESI. Eu, sem saber, depois que vinha da igreja, eu quero fazer alguma outra coisa, eu quero me interessar um pouco mais por isso, e eu quero me aprofundar, então eu quero fazer teatro. E aí me disseram que lá no SESI tinha curso de teatro. E não era bem um curso, né? Porque o pessoal pegava um grupo de pessoas que gostavam de fazer teatro e faziam aquelas peças de Natal, por exemplo, aqueles autos de Natal e tal. Sim. E aí eu fui para lá. E aí, uma das noites eu cheguei lá, cara, aí me sentei no auditório que tinha numa das salas lá no SESI e fiquei lá atrás vendo o desenrolar de um ensaio para um auto de Natal. E quando um dos atores que estava lá representando não conseguiu aquilo que o Rivaldo, que era o diretor dessa peça, estava fazendo, ele já meio ali passando dos limites, ele se virou para trás e me viu e disse: "Você já entendeu o que eu quero fazer?" Eu disse: "Já." Aí disse: "Então suba lá e faça." E ele nem me conhecia. E aí eu subi no palco, né, com toda a coragem que eu arrumei ali e fiz. E ele pegou e disse: "Você sai e ele entra no seu papel. Você fica." O outro cara virou teu amigo até hoje, né? Não, nós ficamos amigos, com certeza, porque... Ele ficou com trauma, eu nunca mais eu fiz... Foi dado um outro personagem para ele e tal, e eu fiquei com o personagem dele. E a partir dali, eu, com a minha vontade de aprender, fui me tornando mais amigo do Rivaldo, fui trazendo pessoas que eu conhecia que também gostavam de teatro, nós fizemos um grupo muito forte. Depois disso, eu queria dar um outro salto. E aí, esse salto, eu tinha que ir para fora de Belém. Daí, como o meu pessoal já tinha, nessa época, mudado para Curitiba, e eu já vivia por minha própria conta em Belém... A família, você está falando? A minha família foi embora. Minha família foi embora. Meu pai trabalhava na editora de catálogos telefônicos, foi transferido para lá, para Curitiba. E eu fiquei aqui sozinho trabalhando no SESI e já saindo da faculdade para entrar para a escola pública, né, para dar aula de educação física, que eu sou formado em educação física. Sim. E aí eu digo, bom, eu vou procurar outras coisas para poder fazer também no teatro, porque eu quero teatro também para mim. E ali eu fui para o Rio de Janeiro e fui para o tablado, né? E do tablado eu fui para o Curitiba, que era aliás, antes disso eu fui para o Centro de Arte Laranjeira, né, que é a CAL. Lá no Rio lá no Rio ainda. E depois eu fui para Curitiba, que lá nós tínhamos o Guaíra, né, e o Guairinha, onde cursos aconteciam, e eu comecei a ver um bocado de coisa lá acontecendo. E aí foi que me despertou a atenção pela direção. Porque eu entendi... Essa coisa de tu ter te despertado isso lá já estava em Minas, não? Em Curitiba. Em Curitiba. Mais ou menos que década já foi ali? Mais ou menos. Ali, rapaz, já era os anos 90, por aí, 97, 98, por aí. Foi? 97, 98. E como é que foi? Como é que foi essa eu vou abrir um parêntese aqui, porque Sim. Eu fiquei curioso. Como é que foi essa transição de Rio para Curitiba dentro do teu processo criativo profissional? Não, André, eu fazia nas minhas folgas, porque eu trabalhava, né? Ah, sim. Entendeu? Então eu ia fazer cursos que eram cursos de férias. Tá, entende? Tá. Então eu pegava minhas férias e aí eu aproveitava vou pra lá, eu vou fazer, aí ficava lá. Então tinha uns cursos que eles dividiam, que era assim, janeiro, julho e dezembro, né? Então quando dava eu
fazia esses cursos acontecerem sempre nas folgas que eu tinha e tal. E aí você foi se enriquecendo de elementos, de tudo. Exato. Que bacana. Mas assim, fazendo ainda aquele teatro que eu achava que era só um teatro, ao meu ver, de entra e sai. Então entra um ator, aí sai, dá uma fala, aí sai, aí volta, entra outro e tal. E eu queria sempre modificar as coisas. Aí esse é você dando aula, né? Dando aula de teatro. Já transmitindo tudo aquilo. Já transmitindo o conhecimento todo aí, né? Então, eu peguei isso e digo, não, eu quero fazer um teatro mais de surpresa. Eu quero surpreender o público. Eu quero que o teatro aconteça uma magia. E aonde é que acontece a magia? É no teatro infantil. E aí eu comecei a querer dirigir, né? Sim, então eu vou dirigir. Eu vou dirigir porque eu quero que o teatro aconteça de uma forma e que nenhum outro diretor que eu tive... fazendo. Eu acho muito legal essa coisa, porque todo mundo que dirige, ele sente isso, né? Ele é incrível. Cara, o diretor que você está trabalhando está indo por um caminho, ou que você não tá mais te conformando com aquilo. Cara, podia ser assim, podia ser assado, podia ser de outro jeito. Exato. E aquilo vai instigando a gente de uma forma... Quando você é inquieto, você entende isso bem, né? Entende bem isso, assim, não dá para ficar só nisso aqui. Eu preciso dar um passo a mais, eu preciso desviar um pouquinho para eu entender se é isso aqui, se não é. Né? Experimentar. E aconteceu uma outra coisa comigo que eu achei assim, bem interessante, porque assim, antes eu queria ser ator. Eu digo, eu quero atuar, eu quero participar, eu quero ir para o palco. Mas depois eu digo, não, eu quero dirigir. Então, eu ficava dizendo, não, eu só quero dirigir. Mas tem o mosquitinho da direção, ele existe. Ele te pica e tu ficas naquela fissura de dirigir, que tu não queres mais pisar no palco. Não, eu só vou se não faltar, se não tiver, aí eu vou. Essa é a minha condição. Que a gente fica nessa coisa mesmo. Como diretor, quais são os... Assim, se é que eu posso colocar isso dessa forma, quais são os primeiros desafios que tu enfrentas quando tu vais dirigir? Se é que existe algum, ou então... Não, o desafio sempre há, né? O desafio sempre há. Né? Por exemplo, aí você está vendo Cabanos, né? Que é uma das peças que eu publiquei, que é um xodó para mim. Né? Nós já trabalhamos com um elenco aí de 37 pessoas aproximadamente, muita gente ali, muita gente no palco. Esse parece ser um aí deles, né? Exato. Esse aí foi em 2022, né? 2022. E depois a gente diminuía um pouco de acordo com a necessidade, até do espaço, né? Onde a gente iria se apresentar, se fazia necessário diminuir. Mas assim, o que eu tenho como desafio é sempre o próximo trabalho. Para mim é sempre um desafio ver com os olhos que eu tenho, entre aspas, né, esses olhos, como é que eu posso transformar aquilo, né? Porque às vezes você pega um texto, André, e assim, é só um texto. Mas quando você vai colocar no palco, você vê que pode dar muito mais do que aquilo que propõe o próprio autor. Sim. Entende? Sim, entendo, então eu sempre me instigo por isso. Como é que eu posso fazer isso, né? Nós recebemos muitas vezes... Eu gostaria que você pudesse escrever alguma coisa para que a gente pudesse apresentar para a minha escola, por exemplo, para a minha empresa, por exemplo. Encomenda de roteiro. Um roteiro. E aí me dá um tema e aí eu vou começando a desenrolar ali e tal. E aí esse processo também é um pouco demorado, porque às vezes alguma coisa agrada, não agrada, eu vou para lá, vou para lá. Aí eu venho para o meu violãozinho e fico ali tocando, procurando uma ideia, procurando uma inspiração. E de repente bate aquilo lá e eu não consigo mais parar de escrever. Então sai, e quando vai para o palco, melhor ainda, né? Porque você vai descobrindo outras possibilidades dentro daquela primeira ideia. Exatamente, mas sempre dentro das características de surpreender o público. Né? O teatro ele só é interessante quando você consegue manifestar na tua plateia, no teu público, no teu espectador, a condição dele querer ficar do início ao fim, intrigado com aquilo que vai acontecer e satisfeito com aquilo que viu. Esperando, né? Aquela ansiedade do filme. E agora? Qual é a parada? Qual é a parada? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Exatamente. Essa quebra de expectativas, né? Que a gente acha que a coisa vai por um caminho, depois vai para o outro. Vai para outro caminho. Isso é muito legal. Eu me lembro até hoje aqui uma coisa que aconteceu que eu achei muito interessante. Eu tinha um gerente do banco, e aí eu convidei para que ele pudesse assistir a peça de teatro. E a peça que nós estávamos fazendo era Peter Pan.
né? Peter Pan conhecido e tudo mais, mas o desafio de colocar um navio grande no palco, né? De fazer com que as coisas acontecessem dentro daquela terra dos meninos perdidos, né? Então, era um desafio para mim muito grande. Então, esse gerente, ele foi e assistiu a peça, levou o filho dele. E assistiu a peça e tudo mais, aquilo lá, bababá, bababá, bababá. E aí, quando foi depois da peça, numa segunda, uma terça-feira, eu tive que ir ao banco. E aí ele me chamou e disse, Fernando, vem cá. Disse, cara, eu não vou mais levar meu filho no teatro. Eu fiquei assim, eu digo, mas por quê, cara? Disse, bicho, você é louco, cara. Você é louco. Rapaz, tu imagina que eu moro num edifício, o meu apartamento é no 7º andar, cara. E o meu filho viu o cara voando. André, ele disse que o filho dele queria voar. Tô te falando. Então, assim, me causou uma satisfação muito grande. Era esse moleque, olha. Maluco da cabeça, cara. Ele disse, eu quero ser o Peter Pan e tal. Ele ficava pulando no sofá e tudo mais. E aí dizia, eu tive que ter lá. Eu disse, não, mas o teatro, ele provoca isso, né? Essa é a grande satisfação. Ele botou a culpa em ti, mas esse moleque assistisse o filme do Superman, ele ia fazer a mesma coisa, porque estava na frente. Mas assim, olha só, tocaste num assunto, né? O cinema, por exemplo. O cinema, você sabe, eu não gosto de ver os bastidores, porque me tira essa ideia. Tira o brilho, né? O brilho da coisa. Mas assim, você conseguir fazer alguma coisa no palco que surpreenda a tal ponto, né? Sim. Porque ao vivo. Ali, você está aqui, a plateia está bem ali. Entende? Sim. Então você buscar, sabe, discutir com as pessoas, discutir com a tua equipe. Não, eu quero que o cara voe, eu quero que o cara... Então bora colocar uns cabos aqui e tudo mais, bem fino. Sim. Mas a gente tem que disfarçar, isso não pode estar aparente. Então o cuidado todo que você vai tendo com a montagem do teu espetáculo é justamente para isso, para causar na tua plateia essa surpresa, essa coisa contagiante, né? Sim. E aí a gente foi crescendo com relação ao número de público que foi vem formando visitar, a plateia, formando né? a nossa formando plateia, a pessoa já conhece ali, exato, foto do vários espetáculos infantis diversos aí, né? Toy Story. Toy Story, Tem um Alto de Natal, é Alto de Natal? Aqui tem, embaixo, Alto de Natal. Alto de Natal que passou. Aqui é um Alto de Natal. Um Alto de Natal, com Toy Story, mas daí já vivendo a condição da época natalina, né, e tal. Sim. Essa é a ideia, essa ideia que é muito interessante. E o que é pior, né, cara? Assim, o que é melhor em termos é o seguinte, você fazer um espetáculo bem feito. Você fazendo um espetáculo bem feito, seja ele infantil, seja ele adulto. Né? Porque, no final das contas, a plateia em Belém, infelizmente, ainda tem aquela máxima de dizer que o que é bom vem de fora. Então, sim, a plateia chegar com você e dizer para você assim mesmo, eu vou levar vocês no aeroporto. Quando é que vocês vão embora? Aí eu digo, não, a gente é daqui, mas vocês estão daqui. Vocês estão daqui, como se aqui não tivesse... A gente fica surpreso com a pessoa pensar dessa forma. A gente fica surpreso com a informação. Somos daqui, a gente fica... Mas você estava pensando que a gente é de fora, por quê? Né? Que o sotaque é mesmo. Mesmo, né? Aquela coisa toda. Mas assim, porque eles se envolvem de tal forma e vê um espetáculo tão bem feito, né? Que eles acham que aquilo só pode ser de fora. Não é daqui. Entendeu? De fora. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Um dos objetivos desse trabalho aqui, inclusive, é isso, é fomentar, espalhar e fazer as pessoas entenderem que sim, existe excelente qualidade. Muito aqui bons na nossa atores cidade. Em Belém, sabe? Muito bons espetáculos. E que a gente caminha. Olha eu ali. Olha que eu vi. Ali no cantinho, ó. Aí, viu, ó, aí no Cabanos, aí o cara da ponta aqui, ó. Esse barbudo de lá. Aqui. Do lado do Carlos agachado ali. Olha só. Eu fiz Cabanos, viu? Eu fui um cabano também. Você estava falando da qualidade sobre efeito especial e antigamente na Bela Fera tinha um efeito especial que era maravilhoso, que todo mundo saía impressionado. Sim. Claro que era um outro cenário, eram outras condições, cenário histórico, né, do grupo, onde
tinha o apoio do Teatro do SESI, e o cenário, aquele cenário imenso ficava lá, e aquela Castelo situação, da Fera, o cara ficava flutuando, né? Aquilo era ali... a troca, né? Era o grande efeito, o grande ápice da peça da Bela e a Fera era quando a fera se transformava no príncipe. Né? Então a gente ficou batalhando para saber como é que nós iríamos fazer isso aos olhos da plateia, porque tinha que funcionar. Nada de mudar a máscara, nada de mudar, de fazer o ator sair e voltar, não. A gente queria fazer a coisa acontecer no palco. E é esse esmero que a gente sempre teve, sabe? O meu grupo, o grupo de encenação, eu não tenho por que ter falsa modéstia, mas é um grupo que ele sempre buscou isso, pela qualidade, né? Então, assim, surpreender e as pessoas não saberem como. Mas você falou da Bela e a Fera, e eu digo assim, uma das coisas mais surpreendentes que aconteceu no palco foi quando nós fizemos Cinderela, que nós transformávamos as coisas todas, ratinho em cavalo, ratinho em cocheiro e tudo mais, né? E as pessoas não sabiam como era que acontecia. Isso, e é bom nem contar, né? Nem contar. Não conta, porque é para não estragar. É para não estragar a surpresa. Mas assim, essa coisa toda nos leva muito para cima. É isso que não nos deixa fazer com que o teatro morra em Belém, né? É muito difícil você fazer espetáculo. Hoje em dia, principalmente, mas nos impulsiona muito essa questão de saber que, no final das contas, a tua plateia vai estar lá, que ela vai sair satisfeita com o que vai ver e que ela pagou o ingresso e realmente valeu a pena. Aquilo tocou de alguma forma, transformou, né? Exatamente. Você passou uma mensagem, seja ela qual for para a pessoa, mas que ela saiu, no mínimo, reflexiva dali. Esse cara, olha só que é uma história infantil, mas... o cara consegue trazer para a vida dele e dizer assim, pô, eu posso persistir mais, eu posso tentar mais um pouco, eu posso, né, eu não tô tão ruim assim, sei lá, coisas nesse sentido, né? O teatro ele tem essa capacidade, né? O teatro ele tá ali para isso. Desde os áureos tempos, né? Que o teatro ele vem para isso. Sim. Ele vem para informar, mas ele vem para educar também. Uma peça infantil, assim como uma peça adulta, ela tem esse grande objetivo. Uma mais complexa que a outra, né? Se a gente for analisar por partes, um a um, mas assim, ele tem a condição de você poder trabalhar. Aí, ó. O que é esse daí? Esse daí eram as histórias, umas histórias, né? Baú das Lendas, né? Esse espetáculo aí não é do grupo Encenação, mas eu tive uma participação aí com esses atores que são também atores e músicos maravilhosos. E com tema regional também. Com tema regional, Era uma contação de história, né? Onde nós fazíamos parte aí dessa contação toda. Aí tinha música, tinha dança, tinha uma série de coisas aí. Deve ter sido muito gostoso. Deve ter sido muito gostoso fazer, assistir, participar de uma forma, pelo pouco que eu tô vendo daqui, parece ser muito interessante. A galera curtindo, batendo palma. E dentro desse baú aí saiu uma série de coisas. Né? Saía a Cobra Grande, saía a Curupira, saía a Matinta Pereira, saía a Cobra Grande aí. E as pessoas não fazem. O trabalho que dá a fazer esse tipo de ornamentação, de adereço, de tudo, de cenário, que transforma tudo, que traz esse lúdico, essa imaginação pra gente de que são árvores, tá na beira do rio, tá no Igapó, que é um conjunto de carimbó tocando, né? Isso é muito legal. Essa proposta aí, né, é um conjunto, né? Você sabe, o teatro ele precisa desse conjunto, né? Esses elementos todos, você trabalhar com cenário, você trabalhar com iluminação, você trabalhar com música, só enriquece a tua performance teatral, o teu desenvolvimento ali na hora que você está interpretando, em conjunto com tudo isso aí, ele leva o público diretamente para onde tu queres. Sim. Né? É um desafio diferente do Cabanos. No Cabanos nós não temos cenário. Sim. É tudo trabalho de ator, e o ator tem que estar muito bem treinado, muito bem ali presente, né? Para poder fazer com que a plateia compre a ideia e leve até onde a gente quer, que era 1835. Então, palco nu, né? Trabalhando só com ator, efeito de luz e fumaça. Os caras têm que estar todo mundo lá bem afinado, bem alinhado, bem tudo para poder fazer a plateia, o público acreditar de que tá em um determinado local, de que tá, né, de que tá frio, de que tá quente, de que tá sem nenhum outro elemento, né? Exato.
Isso é muito legal. O teatro é muito gostoso por conta disso, né? Ainda há pouco nós estávamos batendo um papo aqui em off, estava falando sobre câmera e tal, televisão. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que está a tua relação, se é que tem uma relação próxima com o audiovisual? Seja como ator, como diretor, como é que está isso para ti, isso em ti? Pois é, eu não tenho nenhuma experiência em dirigir audiovisual, não tenho. Eu já fui convidado algumas vezes, eu te confesso aqui que a minha rejeição é muito maior do que a minha presença desses trabalhos, né? Sim. Mas por opção mesmo, né? Eu vejo o teatro muito mais atraente. Sim. Eu gosto, né? Sim. Nada contra e tal, admiro os trabalhos dos colegas que já estiveram lá, você mesmo já esteve em diversos aí, e eu aplaudo. Mas assim, o teatro para mim é o teatro de caixa, né? Sim. É a base, né? A base do ator, do artista, a base é o teatro. Para mim é muito mais desafiador, né? Cada peça que você vai, com o teu texto, com aquilo tudo que você propõe levar ao público, para mim o teatro é o mais desafiador. E eu estou falando de teatro de caixa exclusivamente, né? Teatro de rua, teatro, os outros tipos, as outras formas teatrais que existem. Circense, não sei o quê. Exato. Para mim o que me atrai realmente é o teatro de caixa. Hoje a gente vive uma situação, né, enquanto ator, né, que eu acho super delicado. Eu estive no Rio agora, eu passei por várias experiências lá. E eu comecei a compreender que, assim, que tem pessoas, não atores, que eles funcionam para o audiovisual, para a TV, para a tela. De alguma forma, aquelas pessoas encontram uma certa naturalidade que ele funciona na TV. Mas se você transportar essa pessoa por uma condição de teatro, seja de rua, seja de caixa, não importa. Porque essa pessoa ele não consegue e não evolui e é capaz até de desistir. Como é que tu pensas isso? Isso te incomoda, te aborrece, te faz dizer, pô, tá tirando o trabalho das pessoas que estudaram, das pessoas que estão lá no seu fazer e estão dando espaço para umas pessoas que não tem nada a ver com esse métier, estão pegando influencers para fazer, aí depois recebe um monte de crítica. Às vezes me incomoda assim. Me incomoda quando o objetivo não é atingido, porque você pode comprometer um trabalho teu com uma pessoa que não está tecnicamente treinada, não tem conhecimento de coisa nenhuma. Tu imagina que, então eu passo 4, 5 anos, 6 anos numa faculdade e de repente vem alguém que não tem a mesma habilidade que eu adquiri ali, e aí vai lá e faz um trabalho e faz meia boca. Não é essa a ideia. Sim. O trabalho tem que ser feito em equipe por pessoas capacitadas, pessoas gabaritadas, né? Então eu vejo que tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão, as pessoas que se envolvem com esse tipo de dramatização, elas têm que ter algum tipo ali de formação. Meu ponto, né? Meu ponto de vista. Sob pena de você prejudicar um trabalho todo, né? E você não está falando só ali de direção, nem coisa nenhuma, você está falando também do autor, né? Do autor que escreveu ali aquela peça e tudo mais. Ele quer que alguém competente, no mínimo, né, alcance aquilo que está sendo foi escrito, né? Mas acontece, André, acontece, entendeu? Infelizmente acontece. Eu quando preciso de pessoas, normalmente dentro da escola que eu tenho, a gente vai formando essas pessoas, vai colocando dentro das condições que são necessárias para ter uma boa interpretação. E aí, né? fica melhor para você, né, enquanto diretor e professor, de entender, pô, esse cara, tu já tá olhando o cara lá e tu já sabe, tu consegue pensar nele já mais para frente, né? Sim. Você já consegue ver personagens, inclusive, né? Ali aquilo que ele é capaz de poder te dar, né, de desenvolver, trabalhar. Mas assim, a gente tem visto que tem pessoas que às vezes até querem, mas você sabe que nessa nossa lida tem pessoas que gostam, mas gostam de ver televisão, de ver novela, de ver isso e ver aquilo. Gostar não é só.
Não é só o suficiente. Não é o suficiente. E o estudo é a base de qualquer profissão. Mesmo aquele que já tem um talento nato, que tem uma entrega nata, ele precisa treinar, estudar, ler, compreender o que está fazendo. O ator ele é como se fosse um atleta, né? Ele precisa treinar para quebrar recorde. O ator ele precisa treinar para se manter todo o tempo em forma. À medida que apareça uma audição, uma coisa qualquer que ele pretenda participar, ele tem que estar ali pronto. Tem que treinar, tem que treinar. A gente mesmo treinado, quando para, que volta, já sente enferrujado, minha voz já não tá legal, já não tô colocando ela no lugar certo. Você perde ritmo, perde uma série de coisas. Perde, é terrível isso. É terrível. Poxa, já passei por isso várias vezes e é terrível. É verdade. A gente está tendo aqui em Belém mercado para o teatro empresa. Como é que tá isso aqui? Eu lembro que você fez muito, mas como é que tá isso aí? Pois é, isso é uma disputa que nós temos com palestrantes, né? Você sabe que o palestrante ele vai lá na empresa, as empresas ainda contratam os palestrantes, e eu acho que tem que contratar mesmo, tem que falar, é um profissional à parte e tal. Mas o teatro, ao meu ver, ele é aquele teatro que ele fixa mais. Porque você dramatiza uma determinada situação que a empresa, né? Que a empresa está passando. E quando quando você soma aquilo que o palestrante falou com uma dramatização, a coisa fixa mais em cima do teu colaborador. Nós temos sim participado de atividades teatrais dentro dessa proposta do teatro empresa, né? Mas assim, ainda são poucas empresas em Belém que realmente dão esse atributo, essa valorização, a dramatização para acontecer na empresa, para falar sobre diversos temas, né? Mas assim, é um teatro, um ramo que eu acho que ainda precisa crescer um pouco mais em Belém. Precisa mais. Em outros estados, isso aí é muito maior do que aqui, do que acontece em Belém. Um conselho para jovens atores ou aspirantes a diretores de teatro? Estudem. É isso, né? Eu acho que o cara tem que estudar, né? Você desperta para poder querer fazer teatro, para ser ator, você tem que compreender o que é essa profissão, né? A experimentação entra também nessa... Entra, né? Eu acho que a gente tem que errar um pouquinho, né? O erro acontece, é ele que vai te dar a condição de você não errar ou saber como consertar as coisas quando errar. Boa. Né? Então, assim, essa experimentação, você vê se... Porque, assim, eu vejo o teatro a partir de um princípio que todos nós que estudamos teatro conhecemos. Todo mundo é ator. Eu, você... As pessoas que estão lá na rua, todos nós somos atores da vida real. Sim, da vida real, né? Mas saber esse ator que você todo tempo pode estar interpretando de uma forma que você possa tirar algum benefício, né, para a tua profissão, é uma outra coisa. E quem é que pode te dar? Por exemplo, você ser jornalista, né? Saber como conduzir uma reportagem, ser um âncora de um programa, um né? Comunicador. Exato. Então você precisa ter uma boa oratória, você precisa falar as coisas com convicção, passar com verdade aquilo que você tem. Então a ferramenta teatro, ela te dá essa condição, não só de você ser ator. Então muitas pessoas às vezes vêm e dizem, mas eu não quero ser ator. Bom, mas você vai ser um advogado? Vai ter uma boa oratória, de saber como se impostar, né? Saber se comportar. Porque tudo é uma grande arte, tudo é um grande teatro, né? E você saber convencer é que está aí o fio da meada. Então, estudar é a base de tudo. Isso é poético, vou anotar isso aqui agora. Para ter aulas de teatro contigo, como é que faz? Fala com essa pessoa que está bem ali. Ela já olhou com uma cara dali que não quer outra, não. Fala o telefone, pode falar. 981 11... Não, é? Não, peraí, deixa ela me dizer, ela vai soprar daí. Oi? 9182-1060. Você fala com a produção da nossa escola de teatro, ela vai te passar todos os informes, está aí, né? E vem fazer teatro conosco, seja para ser ator, atriz, ou mesmo para poder estudar, né? Para defender a tua tese na universidade. Enfim, o teatro ele é uma ferramenta, como eu já disse, que ela vai buscar diversos pontos para o teu benefício profissional, seja ele qual for.
Então vem estudar teatro conosco. Qual é que é o Instagram mesmo? O arroba, como é que é? Grupo Encenação Pará, tá ali em cima, ó. Grupo Encenacal Pará. Grupo Encenacal Pará. Pronto, quem quiser procurar, tá? Quem tiver a fim de fazer uma aula importante, faz uma aula experimental. Tem aula experimental? Tem aula experimental, ó. É só entrar em contato e fazer. Qual é que é o próximo trabalho? Temos próximo trabalho? Nós temos agora um trabalho em vista aí que eu quero ver se eu levo justamente com o nosso pessoal da escola de teatro, né? Da parte de montagem teatral, que é Velória Brasileira, do Aziz Baju, que é uma comédia excepcional. Sim, divertidíssima. Divertidíssima. E também nós estamos na montagem de um outro trabalho que chama Símbolos Natalinos, que é para a época do Natal. Já está preparando. Nós estamos preparando, que nós vamos trabalhar também, né? Com uma empresa fantástica que trabalha com pessoas portadoras de deficiências, né? Olha, diversos tipos. Né? E é o TSB, né? TSB. E assim, nós vamos, mais uma vez, fazer juntos esse trabalho com as pessoas que lá praticam as suas melhorias na conduta de falar bem, se locomover melhor, né? Eles fazem um trabalho fantástico lá e nós estamos juntos com eles fazendo o teatro. E vai ser onde essa apresentação? Vai ser... Lá mesmo no auditório do TSB, em dezembro, e também no auditório deles lá em Macapá. Que interessante. E aqui vai ser aberto ao público? Com certeza. Mas assim, é sempre um convite que a gente faz, porque lá é um auditório deles, né? E se deve ter um limite, né? De cadeiras de cadeiras para assistir o pessoal. Que maravilhoso isso, bom saber. Gente, eu conversei com o diretor Fernando Matos, esse cara que, assim, só de ter falado aqui já valeu uma aula, um aprendizado incrível, acho que para mim, para vocês também. E eu espero ter outras oportunidades de entrevistar ele em outros momentos sobre outros assuntos, direcionado à arte também, focado. Essa foi uma conversa bem aberta, né? bem ampla, mas a gente pode pensar numa coisa mais focada. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Segue o Fernando, ele já falou dele, mas segue a gente também.